Saudações a todos, Alineu aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de que você lida com magia, você não tem problemas. É aí que você se engana. Bom, antes de tudo, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo, Comenta aqui se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, dessa vez gravando pelo PC. E vamos lá. Comecei na magia, meu problema acabou. Vou ter uma vida linda e perfeita, que nem no cinema, que nem em séries, você, aquele cara popular na escola. E a resposta é não. Quando você fala de magia, quando você fala em trabalhar com a magia, você automaticamente assina um contrato que nele fala, olha, vai chegar um determinado momento que você vai ter que lidar com certas coisas para você aprender sobre certas coisas, para você aprender sobre si, Muitos vão chamar isso de lidando com a sua sombra. Muitos vão falar, você está lidando com a sua sombra, você está lidando consigo mesmo, com coisas que estavam ali escondidas há muito tempo. E aí, o que acontece? Eu recentemente conversando com um colega, ele falou, cara, você lida com magia, você faz um ritual e você consegue o que você quiser. E eu falei, não é bem assim, Eu até brinco com alguns amigos que a vida mágica, a vida em si, ela não é gnomo, maçã e arco-íris. Não é. Não tem um pote de ouro no fim do arco-íris. E muitos não entendem, quando eu faço essa piada. Quem está mais no meio entende o que eu quero dizer. Que é o seguinte, quando você lida com magia, a gente tem que entender que você está lidando com uma coisa ancestral, uma coisa muito antiga, e que dependendo da sua prática ou a forma que você tenta fazer ela, que você acha que é correta, você pode arrumar muito problema. Você pode causar muitos problemas, Por exemplo, uma situação comum, que acontece às vezes até com alguns colegas meus. Eles falam, vou testar um ritual hoje e daqui a um tempo eu te falo o que deu, Às vezes a gente comunica um com o outro, às vezes a gente vai pra mata, um local distante, e fala, olha, eu tô indo pra tal lugar, fazer tal coisa, se eu não voltar, você sabe onde eu tô. Eu falo, ok, vai lá. E aí passando 2 semanas, os colegas chegam falando, o ritual deu tudo errado, o que tinha pra dar errado, deu. E aí a gente tem que sentar, tem que ver o que deu errado. Às vezes foi o dia, a hora, não conseguiu trazer a energia direito. Tem muitos fatores ali, várias e várias coisas ali que podem causar isso. E aí também acaba acontecendo a questão de que algumas pessoas elas acham que, por exemplo, eu trabalho com magia, o meu carro não vai quebrar, eu não vou ter dor de dente, eu não vou ficar doente, minha moto não pode furar o pneu, não pode dar uma chuva muito forte e estragar todas as minhas plantas, uma roupa minha não vai manchar, eu não vou estar mexendo com uma faca e cortar a mão porque eu lido com magia. E, gente, isso daí é, em grandes casos, mito, Às vezes quem trabalha com magia realmente tem uma proteção a mais, consegue perceber coisas antes de acontecer, Por exemplo, recentemente, até com o meu PC, eu fui mudar de lugar. Vocês devem ter percebido que o cenário está diferente. E na hora que eu puxei ele da tomada, o pino dele, aquele pino, acho que é trifásico que fala, aquele pino que tem um encaixe em 3, que tem a tomada e um encaixe no meio, saiu. E me veio em mente, pouco antes disso, olha, pega o T ali e desmonta aí. E aí eu até comentei com um amigo que ele falou que se isso daí tivesse continuado, isso aí ia dar um curto que ou ia pegar fogo na fiação ou te daria muito problema, Recentemente, até em outras questões aqui em casa, outro dia, por exemplo, deu uma chuva que ela encheu a porta, o corredor aqui do prédio de água, encheu de água que estava quase entrando nos apartamentos. E aí o que acontece? Eu estava fechando essa porta da área, essa porta aqui, ela estava aberta, aí a chuva começou a entrar, eu falei, vou fechar. E na mesma hora me veio na cabeça,
abre a porta que dá entrada para o prédio e olha, quando eu abri, a água estava a ponto de entrar dentro de casa. Começou a entrar, né, porque o local que escoa, caso isso aconteça, né, ou venha lavando as escadas, estava fechado, entendeu? Eu fui lá, abri, né? Então o que acontece? Às vezes a magia ela te dá um auxílio, mas há coisas que a magia não vai impedir. Se você é uma pessoa que caça briga com todo mundo, quer brigar com todo mundo, vamos falar assim, como eles dizem aqui na cidade, metida valente, e você lida com magia, em muitos casos você pode até ser livrado da morte, ou ser livrado de algum acidente, só que, hora ou outra, suas próprias ações trarão consequências, né? Você pode ser um cara valente, mas vai haver alguém mais valente que você, que não vai baixar para você. E aí, o que acontece? Nem sempre a magia ela vai te ajudar. Por exemplo, como eu citei, casos aí de intuição, né? De olha, né? Observa. E aí, o que acontece? Há problemas que a magia ela não pode resolver. Por exemplo, você tem um problema com diabetes, você tem um problema com hipertensão, você tem um problema com anemia. Isso tudo, a magia ela vai te ajudar parcialmente, né? Ela não vai vir um espírito, vai pôr a mão na sua testa e falar, você está curado, amém. Não vai, né? Ela pode te ajudar, às vezes encontrando ali uma prática que te ajude a manter aquilo mais controlado, um médico que às vezes tem uma especialização maior no seu caso, um tratamento que talvez ajude. Só que quando é aquela questão, é algo que não tem cura, vamos dar um exemplo aqui, o diabetes, você conta nos dedos aí casos de pessoas que foram realmente curadas e começaram a ter uma alimentação padrão, como qualquer outra pessoa que não tem nenhum desse tipo de problema, né? 1 em 1 milhão, às vezes até mais, né? Então o que acontece? Nem sempre a magia ela vai resolver toda a sua vida. Há coisas que você mesmo vai ter que resolver, né? Há coisas que você tem que lidar. Um grande exemplo eu sou uma pessoa que em certas situações eu procrastino muito. E aí eu pedi ajuda a um certo espírito com a qual já tenho um tempo de trabalho e ele falou, tá bom, vou te ajudar, mas depois você não reclame do que vier. Eu falei, tá. O que aconteceu? Eu tive que mudar todos os meus horários. Eu gostava de trabalhar, vamos fazer das 8 da manhã às 6 da tarde, eu trabalhava, estudava alguma outra coisa, fazia uma coisa, digitava um texto, apesar de quase não postar nenhum, e eu tive que mudar tudo. À noite eu gostava de ir para academia e encontrar com algum colega para conversar, rir um pouco. Eu tive que mudar tudo, né? Eu tive que modificar todos os meus horários, mudar tudo aqui e ali, né? Só que isso me trouxe uma nova visão sobre muita coisa. E como eu estava num processo que eu estava lidando com a minha sombra, né? Foi até um motivo de eu sumir, né? Da minha mãe me mandar uma mensagem e falar, olha, você está vivo? E começou o gato. Você está bem? Eu tô super bem, entendeu? E eu não nego, foi um processo tão profundo que em certas vezes eu sentava nessa cadeira e ficava assim, pensando, entendeu? E eu ficava, olha, se naquela época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, as habilidades que eu tenho hoje, eu teria resolvido muita coisa, né? E aí, diversas vezes eu ouvi, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje naquela época, você não estaria aqui hoje, né? E aí, o que acaba acontecendo? Eu entrei num processo que eu passei a observar mais, num processo de autoconhecimento, mas foi um processo que doeu. Em certos casos sim, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, de práticas desmistifiquei muita coisa, né? Desmistifiquei ali várias e várias crenças que eu tinha, minha mente se abriu muito mais para certas situações e isso tudo, em certos pontos, desencadeou certos problemas, né?
Principalmente rituais que eu tinha já prontos ali, ó, salvos no PC, alguns, não sei se vocês viram, mas ali tem alguns grimórios, em alguns livros, anotados ali, afins. Outros eu guardo em outros locais, são coisas que eu considero de uma periculosidade, um quanto maior, que eu não deixo aqui para qualquer um chegar e ver. Alguns realmente eu prefiro deixar guardado até no closet, numa parte bem lá em cima, que só eu mexo, só eu alcanço, porque aí é melhor, mais seguro. E aí o que acontece? Eu tive que pegar, teve coisas que eu simplesmente eu falei, foda-se, peguei, rasguei, joguei fora, né? Peguei, joguei fora e tive que resolver tudo aquilo de novo. Alguns eram tão grandes que eu tinha um arquivo salvo no PC que eu tive que pegar, salvar, digitar aquilo lá tudo de novo, analisar, pegar livros em inglês, livros antigos. Não, preciso de livro tal, gente, alguém tem aí para vender, vocês conhecem algum sebo, alguma loja? E são livros que não tem mais fabricação, então você tem que comprar de quem já tem, né? E é o que eu falo, às vezes são processos que te trazem problemas, mas problemas que vão te levar a uma evolução, né? E aí o que acontece? Isso é um problema causado pela própria magia? Vamos dizer que sim, né? Foi um problema, uma situação problemática que eu tive que lidar, que me levou a um outro patamar, né? Um exemplo prático na magia foi até na própria Goetia, né? Que houve um caso onde teve um efeito um tanto quanto contrário, e eu sempre gosto de sentar para meditar, analisar aquilo ali, ficar refletindo, tentar pegar alguma orientação ali, né? Nem sempre eles vão dar, às vezes eles vão simplesmente deixar você ir até você perceber o que você fez errado. E aí eu ouvi, da próxima vez tenta ir sem usar pantaco, né? Tenta ir sem usar um pantaco, vai só você. Por incrível que pareça, resolveu, né? A situação ela foi resolvida. Então o que acaba acontecendo? Às vezes a própria magia ela vai te trazer problemas, né, para você ter uma evolução. Só que a visão de que a magia ela acaba com todos os seus problemas, ela acaba com todas as situações da sua vida que você não vai ter que lidar diariamente, em grande parte um mito. Eu não vou afirmar totalmente que seja um mito, porque algumas coisas realmente acabam, né? Algumas coisas realmente elas têm um fim, mas como eu havia citado, o carro dá um problema, às vezes falta de óleo ou muito tempo sem trocar o óleo. Isso tudo são situações do dia a dia. A magia ela te auxilia, mas ela não faz com que você pare de ter aqueles problemas. Ela não vai fazer com que você pare de lidar com uma situação que seja diária, né? Vou dar um exemplo da famosa pessoa que vai na padaria quando está quase fechando e quer pão fresco. Não é porque você trabalha com magia que você vai chegar na padaria toda vez, faltando 5 minutos para fechar, que vai ter pão, né? Então a magia ela te ajuda em certos pontos, mas ela não te isenta das suas responsabilidades. Você está encarnado, você aqui, matéria, físico, você está encarnado, você vive como um ser humano, então você terá problemas do ser humano, problemas com idade, responsabilidades, né? A criança ela tem um problema, o adolescente ela tem um problema, o adulto ele tem suas preocupações e problemas, o idoso tem o seu problema. A criança ela tem que se preocupar em certos casos do que ela pode ou não fazer, o adolescente se ele pode ou não fazer tal situação, e se fizer se ele será punido. O adulto ele tem que preocupar no horário que ele levanta, trabalhar, pagar a conta, o idoso com a saúde, com os seus afazeres. Então o que acontece? A magia ela te ajuda, mas ela não te isenta de responsabilidade, né? Até porque há coisas que vêm como consequência durante o tempo, são coisas que vêm de consequência da própria vida, né?
Se você é uma pessoa que nutre um vício, que você sabe que aquele ali vai te matar em algum momento, por exemplo, o cigarro, né? Minha própria avó, ela faleceu por conta do uso do cigarro, mesmo com o médico falando, olha, você tem que parar de fumar. Eu tentei ajudar com alguns rituais, até onde eu pude, né? Só que há coisas que nem tudo a gente consegue resolver. E aí o que acontece? Você tem um vício em bebida, isso vai te trazer problemas se você manter aquilo por anos, né? De início, quando você é jovem, forte, às vezes não pode te dar nada, mas com o decorrer da idade o seu corpo ele vai se enfraquecendo, né? Como alguns até dizem, ele vai perdendo a força vital dele, isso vai te trazendo problemas. E a magia ela pode te auxiliar, se salvar? Dependendo do caso sim, dependendo do caso não, porque foi uma consequência sua, consequências da vida, né? Nem tudo a gente resolve ali. A magia ela não te isenta de problemas, ela às vezes te dá mais vista para você lidar com ele, mas ela não vai te isentar de situações, né? O que é muito comum da gente ver por aí são pessoas que elas querem situações de eu não quero ter mais problemas, eu não quero ter mais me preocupar com dinheiro, não quero ter me preocupar com mulher, né? E o que acontece? Você pode fazer isso, mas vai depender de onde você está, né? Um exemplo disso são pessoas multimilionárias. Um cara de, vamos falar assim, 25 anos, atleta, bonito, multimilionário, ele não tem que preocupar com a hora que ele tem que acordar, o que ele tem que fazer, porque sempre vão ter pessoas ali, né? Então são situações e situações, entendeu? E é o que eu sempre falo, a magia ela te ajuda, mas ela não é algo que você tem que só se fixar naquilo. Bati o dedo, quebrei a perna, vou fazer uma magia para voltar para o lugar. Não, você não vai fazer magia, você vai para o hospital, você vai se direcionar ao hospital, vai procurar um profissional. Eu tô com um probleminha no joelho, você vai num ortopedista, num quiropraxista, dependendo, vai fazer uma fisioterapia. Você não vai fazer ritual sabendo que você está com o joelho, uma parte do corpo toda arregaçada e esperar que o milagre aconteça, né? Você pode ter uma aceleração no processo de cura, você até pode ter uma melhora, só que nada vai chegar em você e vai falar assim, finalizei o ritual, dá licença ou me manda embora, você está curado, amém. Não vai, né? Mas gente, é isso, né? Esse é o primeiro vídeo aí do Desmistificando. Talvez eu faça mais uma parte 2 desse vídeo, talvez não, né? Creio eu que aqui ficou bem explicado, bem especificado realmente a situação, né? Mas agradeço a quem viu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui por favor se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês conseguem me ouvir direito, né? Pelo celular, pelo computador, seja onde você estiver vendo, né? Sugiram temas também do Desmistificando que vocês acham viável comentar aqui, né? Lembrando que tudo que é comentado aqui é conforme a minha prática de vivência, né? Sempre respeitando a todos, né? Mas é isso, até a próxima, valeu!